sobre um assunto sério, gente, porque hoje começa a semana de mobilização e conscientização sobre a epilepsia. Para falar sobre toda essa programação, né, do Purple Day, convidamos aqui a Joísa Araújo, neuropsicóloga do Instituto Santos Dumont. Bom dia, Joísa, um prazer recebê-la aqui. Eu já conversei com você online várias vezes, né? Hoje estamos presencial. É verdade, finalmente a gente se permite esse encontro presencial, Priscila, que bom revê-la. Muito obrigada pelo convite. Prazer recebê-la aqui. Me fala, quando a gente fala de epilepsia, a gente acha que é uma coisa muito distante, mas não é. Existem muitas pessoas que têm crises de epilepsia? Existem sim. A epilepsia ela é uma condição que afeta o cérebro e é uma das mais prevalentes, que acontecem mais. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, já são mais de 50 milhões em todo o mundo. Então, você vai ter sempre alguém que você conhece ou que é da sua família que já teve alguma crise epilética. E aí a gente precisa ter atenção ao que é epilepsia, que é quando a pessoa tem duas crises, com uma diferença de 24 horas que não são provocadas por alguma outra coisa. É como se o nosso cérebro funciona como uma rede elétrica. Para a TV funcionar, a gente precisa, né, para tudo funcionar, a gente precisa que tudo passe direitinho pelos fios, né? E aí acontece alguma coisa nesses fios dentro do nosso cérebro. Quando algum filho está meio desencapado, dá errado, né? Quando dá um pulso, né, um impulso muito grande elétrico, uma sincronização, então acontece ali algo fora do padrão do nosso cérebro e esse exagero, digamos assim, desse impulso faz com que a gente possa ter uma crise. E aí as pessoas podem até dizer, Pri, mas eu não sei identificar. Como é que eu posso identificar quando a pessoa está com uma crise de epilepsia? Como é que a gente pode ajudar? Com certeza. O que é a epilepsia, né? Isso. Existem vários tipos. Quando a gente pensa nas crises, vai depender de onde é que essa anomalia, onde é que esse impulso está acontecendo. Então, a gente tem as crises que a gente chama generalizadas e a mais conhecida é a convulsão. Acho que a gente escuta um pouco mais falar da convulsão. A pessoa se batendo, a pessoa se bate, né? Perde a consciência. Então, que é aquela que dá mais medo, né, da gente se aproximar, porque a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, esse é um tipo de crise, mas existem outros tipos de crise. Então, outra crise generalizada também é aquela crise de ausência, que aquela pessoa para por alguns segundos, completamente sem consciência, e daqui a alguns segundos volta. E acontece algumas vezes com crianças, né, na própria escola, e muitas vezes passa despercebido, porque não se pensa que aquilo é um tipo de crise epilética. É tipo, a pessoa tem meio que um blackout, assim, você tá ali, aconteceu, você tá conversando, ela não sabe de nada, tal, e daqui a pouco volta. O que você tá falando? Não sei, ela não entende o que a pessoa estava falando? Na maioria das vezes são segundos ou poucos minutos que existe essa parada, a pessoa fica desconectada, né, ela perde, né, tem uma diminuição desse estado de consciência, e daqui a alguns segundos ela retoma, e na maioria das vezes retoma como se não tivesse parado. Então, é algo que muitas vezes os professores precisam estar muito atentos, porque algumas vezes acontece em sala de aula com crianças, e aí, às vezes, é atribuído que a criança é desatenta. Sim. Então, é importante se verificar se isso acontecer com alguma recorrência, é importante procurar um especialista. Agora, Joísa, eu queria que você me explicasse, né, para quem está nos assistindo, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que têm uma epilepsia? Tipo, se ela tem uma crise, sei lá, bateu a cabeça, né, machucou, se estivesse debatendo, porque eu vejo que a gente tem que tentar acalmar a pessoa, você não consegue parar a pessoa, você tem que fazer alguma coisa que ela fique confortável, né, sei lá, tentar fazer uma coisa e bota de lado. Como é que a gente tem que agir quando a gente vê a pessoa se batendo? Eu acho que essa é uma das informações mais importantes que a gente precisa conversar, né, o que fazer nessas situações. Existem alguns tipos de crise que a pessoa tem apenas um pequeno movimento, por exemplo, um movimento de mastigação, uma virada de cabeça com um pouquinho do olho também. Essas crises, na maioria das vezes, as pessoas podem observar, mas daqui a alguns segundos elas param. Talvez não cause tanta comoção. Sim. A que causa mais comoção, muitas vezes, é a convulsão. O que é que eu faço, né? Uma pessoa começou a ter uma crise, o que é que eu posso fazer? E aí tem muitos mitos. E até hoje, quando eu converso com alguém sobre epilepsia, a gente tem sempre que conversar sobre o que fazer. Porque, em primeiro lugar, não é uma doença contagiosa, então você pode prestar assistência. Em segundo lugar, você precisa manter a calma. Né? Que é difícil, que é né? difícil. É difícil. É difícil, mas quando a gente começa a conhecer mais, a gente sabe, aquilo vai ter alguns minutos e vai parar.
Então, colocar a pessoa, na medida do possível, confortável, tirar objetos que possam machucá-la enquanto ela está tendo a crise, virar a cabeça de lado para que alguma secreção saliva possa escorrer para que ela não engasgue ou vômito, enfim. E o mais importante, não colocar a mão. Né? Tem algumas pessoas que têm esse mito de que precisa tirar a língua, de que a pessoa vai morder e machucar. É importantíssimo que as pessoas deixem a região da cabeça livre, porque existe muita força quando a pessoa tem uma crise convulsiva. Então, a própria pessoa que está socorrendo pode se machucar. Uma coisa importantíssima também, Priscila, quando a gente pensa na convulsão, é a pessoa ter algum controle de tempo. Porque se essa crise ela ultrapassar uma média de 5 minutos, e isso a gente tentar verificar mesmo, é preciso chamar algum serviço de saúde, porque pode ser que essa crise não pare sozinha. Mas na maioria das vezes ela dura de segundos a poucos minutos. Tornar essa pessoa confortável, ampará-la. Quando ela acordar, ela vai acordar um pouco desorientada, então ela precisa ter alguém que ela se sinta segura, que esteja lá para dar um suporte, para encaminhá-la para alguém que possa dar da família, certo? E lá no Instituto Santos Dumont, vocês fazem algum trabalho de acolhimento? Como é que funciona o Instituto Santos Dumont? Sim, com certeza. O Instituto Santos Dumont ela é uma organização social que ela é vinculada ao Ministério da Educação. Então, lá nós temos o Instituto Nacional de Neurociências, Edmond Irilili Safra. Nós temos o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde, Anita Garibaldi. E dentro, compreendido nesse complexo, nós temos o Centro Especializado em Reabilitação, que é considerado um CER4. Então, dentro desse centro de reabilitação, nós temos um serviço que ele é específico, multidisciplinar, especializado no cuidado à pessoa com a epilepsia de difícil controle. O que é isso? A maioria das pessoas com epilepsia, cerca de 70%, tem uma boa resolução dos sintomas na primeira medicação, na segunda, e mantém uma vida, né, com as crises controladas e uma vida de segmento normal. Mas 30% dessas pessoas, elas vão ter uma dificuldade de controle de crises. Elas não vão controlar essas crises com medicação. E elas precisam desse trabalho especializado. Então, a gente costuma dizer que lá no centro, né, no CER, é Purple Day todos os dias. Porque sim, nós, em equipe multiprofissional, damos assistência a essa pessoa e a essa família, com projetos de educação para a família, projetos de saúde para profissionais, residentes. Quem quiser mais informações sobre o Purple Day, como é que pode, né? Sim. O Purple Day, vamos ter uma programação. O mês de março é um mês mundial dedicado ao Purple Day. É um mês roxo, por sim, isso que nós trazemos muita cor roxa. E aí o Instituto Santos Dumont e a Apoia Epilepsia, que é a embaixadora nacional do Purple Day, vem trazendo uma série de programações. Uma delas vai ser hoje o Circo Inclusivo. Ai, o Circo Bistec e Bochechinha vai ter uma sessão inclusiva com ingressos disponibilizados para essas crianças e essas famílias, para que elas tenham essa oportunidade de falar sobre a epilepsia, trazer conhecimento e um espaço, né, lúdico, com diversão, voltado para a família. Tem até pergunta, viu? Chegou a pergunta aqui. Solta aí, produção, na telinha, por favor. Bom dia, eu sou de Ceará Mirim e tenho um filho que tem epilepsia. Ele toma remédio, mas continua tendo ataques 3 vezes ao dia. O remédio, ele ajuda a diminuir a epilepsia? Sim, é importante que essas pessoas tenham acesso a esse serviço de saúde para poder ter um encaminhamento adequado, né? A medicação ela é fundamental para o controle das crises, mas muitas vezes não é na primeira medicação que ela vai ter esse controle de crises. Por isso é importante voltar sempre ao médico, relatar quantas crises essa criança ou esse adulto está tendo, para que possam ser tentadas outras medicações a partir daquela pessoa. Aí no caso, por exemplo, né, como a nossa telespectadora,
o ideal seria lá anotar as horas, quantas vezes no dia e, tipo, fazer um relato de uma semana e aí voltar no médico, doutor, tá acontecendo isso, como é que a gente pode fazer? É o que a gente chama diário de crises. Você registrar dia, hora, duração, como foi a crise, porque podem ser crises muito diferentes. Verificar se ele está tomando a medicação nos horários indicados. E também tem uma questão muito importante, verificar se existem fatores que estejam potenciando essas crises, como o estresse, ansiedade, né? Fatores que também podem interferir nisso. E hoje é mais comum em criança, em adulto, em idoso? Existe um estudo que mostre? Pode acontecer em qualquer faixa de idade, pode acontecer independentemente de características, classe social, porque existem muitas causas e muitas delas são conhecidas e a maioria não. Então pode acometer crianças, por exemplo, síndromes genéticas ou malformações podem estar associadas à epilepsia. No adulto pode acontecer, e no idoso pode acontecer após, por exemplo, um AVC ou um acidente em que tem alguma batida na cabeça mais grave. Então, pode cursar com diversas outras doenças e pode também ter causas desconhecidas, porque é uma predisposição genética daquele cérebro para disparar daquela forma. Existe cura? A palavra cura para a epilepsia, a gente costuma dizer que existe um controle de crises. O objetivo é você ter o controle das crises e o ideal é não ter mais crises. Esse é o ideal, a partir de todas as possibilidades medicamentosas e não medicamentosas, por exemplo, como a cirurgia, né, que é também uma opção em alguns casos. E após 10 anos, né, se você não tiver essas crises por esse intervalo de tempo, se costuma usar o termo de epilepsia resolvida, né? Ela está nesse intervalo de tempo resolvida. O objetivo, então, é o controle da crise. Doutora, eu conheço mães que hoje usam o óleo do canabidiol, né, para diminuir também as crises de epilepsia. Já é usado isso normalmente no Brasil ou ainda tem que ir na justiça brigar por isso? Existe hoje em dia um sistema que precisa ser seguido em termos de encaminhamento para poder saber se o caso do seu filho ou se o seu caso, se você tiver epilepsia, se é indicado o tratamento com canabidiol. Então é muito importante que você tenha o seu médico de referência para que perceba se é o caso de fazer esse encaminhamento e, se for o caso, esse profissional vai orientar para as etapas para você fazer uso do canabidiol. Doutora, para encerrar, para a gente fechar com chave de ouro, a nossa programação do Purple Day pode passar. Quem quiser pegar mais informações, por favor, tem no site, né? Qual o site? Tem no site, sim. O site é ISD, que é Instituto Santos Dumont. Isso, institutosantosdumont.org.br. Nós temos também o Instagram, que é o @ISD na rede. Existe uma programação muito vasta em conjunto com a Apoie Epilepsia, que é a embaixadora aqui no estado e no Brasil. Então, a gente hoje vai inaugurar, digamos assim, né, com a sessão no circo às 19 horas, mas nós vamos ter várias outras programações que vocês podem acessar. E entra lá, minha filha, pega a programação inteira. Isso. Vão ter vários profissionais do Instituto, inclusive no evento nacional. Então, o culminar da programação vai ser no sábado, que é exatamente o Purple Day oficial, que é o dia 26, que a gente vai trazer muita informação, conscientização, combate a preconceito, que ainda existe muito, infelizmente, né? E também inclusão dessas pessoas, pensar em como esses espaços, o acesso à medicação, a tratamentos de saúde adequados, é uma constante luta, né? E a aceitação dessas pessoas e o acolhimento das pessoas com epilepsia e as famílias também, né? Doutora Joísa Araújo, eu quero agradecer demais pela sua participação aqui. Que bom que eu conheci agora pessoalmente. Né? Obrigada. Foi um grande prazer, estamos à disposição. Obrigada. Vamos fazer o seguinte.